Olá, meu nome é Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde falamos sobre os livros espíritas. Bom, antes de entrar no vídeo, já clica aqui no joinha se você ajuda o YouTube a entregar meu vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre esse livro aqui, Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec, da editora O Clarim. Também vou usar um artigo de Reformador, um artigo chamado As Viagens Espíritas, de Allan Kardec, pelo autor Evandro Noleto Bezerra. Gente, esse ano, esse livro aqui está fazendo aniversário, ele está fazendo 160 anos. Vocês já leram esse livro? Me conta aqui embaixo. Eu li esse livro e simplesmente amei, muito interessante, traz muitos fatos interessantes sobre a doutrina espírita. Neste livro aqui, Allan Kardec deixou registrado sua visita a mais de 20 cidades, participando de mais de 50 reuniões. E qual era o objetivo dessas viagens? Vou ler para vocês aqui o que Allan Kardec fala sobre os objetivos da viagem. Allan Kardec fala que o objetivo dessas viagens era: nossa viagem tinha uma dupla finalidade: oferecer orientações onde destas houvesse necessidade e ao mesmo tempo nos instruirmos a nós mesmos. Desejávamos ver as coisas com nossos próprios olhos para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida, estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente nossa sincera e viva simpatia, retribuindo tocantes provas de idênticos sentimentos que nos chegam por suas cartas, dar em nome da Sociedade de Paris e em nosso próprio nome, em particular, um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros da obra espírita, que por sua iniciativa, seu zelo desinteressado e seu devotamento constituem dela os primeiros e mais firmes sustentáculos. Evandro, no artigo aqui de Reformador, ele conta que Allan Kardec fez diversas viagens em 1860, 1861, em 1864, 1867, mas a de 1862 foi a mais importante e foi a única que mereceu de Allan Kardec um opúsculo. Opúsculo, para quem não sabe, é um livro pequeno. Allan Kardec mesmo, nesse livro aqui, comenta que por a viagem ter sido muito grande, foi uma viagem de mais de 6 semanas, não cabia a descrição na Revista Espírita, então esse relato virou um opúsculo. No início do livro, Allan Kardec ele faz um panorama geral de como estava a situação do espiritismo na época. Ele comenta que em várias regiões onde o espiritismo era desconhecido, ele foi ficando cada vez mais conhecido. E sabe quem fez a propaganda, gente? Os opositores do espiritismo. Graças às pessoas que fizeram propaganda contra o espiritismo, essa propaganda acabou virando e sendo uma propaganda favorável ao espiritismo, porque as pessoas ouviam falar do espiritismo, ficavam curiosas para saber do que se tratava e iam em busca, iam pesquisar. Pesquisando, elas viam o caráter racional, sério e se tornaram espíritas. Ele também diz que todos os lugares que ele pesquisou, ele percebeu que as pessoas buscavam o espiritismo pelo seu lado filosófico, moral e instrutivo. Ele também comenta sobre os médiuns. Ele fala que os médiuns se multiplicaram e dificilmente algum centro espírita não tinha vários médiuns. Olha que interessante que ele fala sobre os médiuns, vou ler para vocês. Mas o que é característico é a evidente diminuição dos médiuns de efeitos físicos à medida que se multiplicam os médiuns de comunicações inteligentes. É que, como os espíritos o afirmam, a fase da curiosidade passou e já vimos um segundo período, o da filosofia. O terceiro, que começará em pouco, será o de sua aplicação à reforma da humanidade. E olha, gente, que coisa interessante que ele fala mais embaixo, já não é sobre os médiuns, mas é sobre a doutrina espírita, sobre os fenômenos, por que a doutrina espírita surgiu através de fenômenos e não através já do livro dos espíritos, por exemplo. Olha só o que ele fala. Os espíritos que tudo conduzem com grande sabedoria tiveram a intenção de, preliminarmente, despertar as atenções para a nova ordem de fenômenos e provar a possibilidade da comunicação com seres do mundo invisível. Explicação a curiosidade, alcançaram desentorpecer toda a gente, ao passo que se tivessem apresentado de início uma filosofia abstrata,
não alcançariam ser compreendidos senão por um pequeno número, com agravante de que a origem dessa filosofia teria sido dificilmente admitida. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, é verdade, né? Se já tivesse surgido o Livro dos Espíritos direto, quem ia acreditar? Se não tivesse acontecido o fenômeno, tivesse acontecido comunicações, quem ia acreditar só de ler um livro, né? Talvez o livro nem fizesse sucesso e nem teria alcançado muitas pessoas como alcançou quando o Livro dos Espíritos foi lançado. Logo após essa breve introdução, esse panorama que Allan Kardec nos dá, nós temos aí 3 discursos que Allan Kardec fez em reuniões para os espíritas de Lyon e Bordeaux. Gente, como é que fala isso? Eu fui até pesquisar aqui como é que pronuncia Bordeaux. Bordeaux. Estão escutando? Fui pesquisar aqui, né? Porque eu não queria passar vergonha na internet, mas já tô passando. Bordeaux. Bordeaux. Nós temos aí 3 discursos feitos por Allan Kardec nessas cidades, Lyon e Bordeaux, e os discursos são riquíssimos, cheios de informações sobre o espiritismo. Nesse discurso, Allan Kardec vai falar sobre os verdadeiros espíritas, aqueles que só querem saber dos fenômenos, fala sobre os adversários do espiritismo, sobre os médiuns. Allan Kardec cita brevemente sobre o papel das mulheres, sobre o papel dos jovens nas casas espíritas. São discursos bem interessantes, fáceis e muito gostosos de ler, gente. Eu não entendo quando alguém fala que Allan Kardec é chato, porque eu acho o Allan Kardec tão gostoso de ler. Os livros, assim, são de fácil leitura, a leitura flui. Eu amo a escrita de Allan Kardec, né, gente? Allan Kardec era muito inteligente, ele era um professor. Então eu amo o que ele escreve. Desses discursos de Allan Kardec, eu grifei várias coisas e eu vou ler algumas pra vocês, tá? Na verdade, eu grifei muitas coisas, mas eu não vou ler tudo, né? Porque vai que alguém aqui acha chato. Assim, não aguento mais ouvir esses grifos. Não, mas eu vou ler só alguns, tá, gente? Então, não saia daí. Escute os grifos importantes. Discurso de Allan Kardec, olha só. O homem que pratica o bem, isto dito em tese geral, deve, pois, preparar-se para se ferir na ingratidão, para ter contra ele aqueles que, não o praticando, são ciumentos da estima concedida aos que o praticam. Gente, olha isso, gente. Filosofia, alta filosofia nesse grifo aqui. Dá para refletir muito aí nesse comentário de Allan Kardec. Olha outro. Provando que as qualidades do verdadeiro espírita são a abnegação e a humildade. Olha outro. O espiritismo abre horizontes tão vastos que a vida corporal, curta e efêmera, se apaga com todas as suas vaidades e suas pequenas intrigas ante o infinito da vida espiritual. Gente, eu grifei muito mais coisa, tá? Mas vai que vocês estão achando chato aí. Me fala se vocês gostam de quando eu leio grifos dos livros, tá? Porque eu sei que nem todo mundo gosta, mas me fala se você que tá me assistindo até aqui, obrigada, amo você. Me fala se você que tá assistindo até aqui gosta quando eu leio os grifos no vídeo. Olha esse grifo aqui, gente. O caso é que o espiritismo é uma ideia, e quando uma ideia caminha, ela derruba todas as barreiras. Não se pode detê-la nas fronteiras, como um pacote de mercadoria. Queimam-se livros, mas não se queimam ideias, e suas próprias cinzas, levadas pelo vento, fazem fecundar a terra onde ela deve frutificar. Gente, Allan Kardec é demais, né não? Filósofo, gente, filósofo de alto nível. Amo. Só mais uma coisinha. Allan Kardec, olha só, ele coloca aqui o porquê o espiritismo agrada. Ele fala assim, é muito fácil de explicar porque o espiritismo agrada. Ele agrada porque satisfaz a aspiração instintiva do homem em relação ao futuro, porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir, porque a certeza da vida futura faz com que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente, porque com a doutrina da pluralidade das existências, essas misérias revelam uma razão de ser, tornam-se explicáveis e, ao invés de ser atribuídas à providência em forma de acusação, passam a ser justificáveis, compreensíveis e aceitas sem revolta. Porque é um motivo de felicidade saber que os seres que amamos não estão perdidos para sempre, que os encontraremos e que estão constantemente junto de nós. Porque as orientações dadas pelos espíritos são de molde a tornar os homens melhores em suas relações recíprocas. Estes, e além destes, outros motivos que só os espíritas podem compreender. Gente, vocês gostaram de saber dos grifos? Gostaram de saber um pouquinho do que Allan Kardec falou nesse livro? Gente, Allan Kardec traz muita filosofia. O espiritismo é filosofia, né? E Allan Kardec é um filósofo, gente.
Olha isso que ele falou, esses grifos que eu li, né, são só um pouquinho, trechos pequenininhos do que tem aqui nesse opúsculo. Mas então, depois desses discursos, nós temos uma sessão de perguntas e respostas, que Allan Kardec vai responder algumas questões, algumas dúvidas que chegaram até ele. E aí nós temos uma pergunta, por exemplo, de por que os inimigos do espiritismo não cansam de tentar derrubá-lo. Ou, por exemplo, essa pergunta aqui que eu vou ler, olha só, que é a dúvida de muitas pessoas. Que pensar da proibição imposta por Moisés aos hebreus, no sentido de não se evocarem as almas dos mortos? Que interpretação poderíamos tirar do fato relativamente às evocações atuais? Aí Allan Kardec responde, eu vou ler só um pedaço, tá, gente? A resposta é maior, mas eu vou ler só um pedaço. A primeira consequência a tirar-se dessa proibição é a de que é possível evocar as almas dos mortos e estabelecer relações com elas. Né, gente? Já pensaram nisso? Moisés não teria o proibido de evocar as almas dos mortos se não fosse possível evocar as almas dos mortos. Nossa Senhora, Kardec é demais. E aí, continuação dessa resposta, eu vou ler só mais um pedacinho. Obstinava-se ele em fazer com que seu povo rompesse com os usos e costumes que lhe pudessem recordar o Egito. Ora, uma das práticas que os hebreus conservavam era a das evocações em uso naquele país desde tempos imemoriais. E isso não é tudo. Esse uso, que parecia ser bem compreendido, sabiamente praticado na intimidade de pequeno núcleo de iniciados nos mistérios, degenerara em abuso e superstição entre o povo, que nele via apenas uma arte de adivinhação, sem dúvida explorada pelos charlatães, como hoje em dia o fazem os ledores da sorte. Defendendo, Moisés realizou um ato de boa política e sabedoria. Gente, a resposta ela continua, tá? Então, se você está interessado em ler o resto da resposta, leia esse livro maravilhoso. Depois também tem uma pergunta aqui sobre o evangélico, também é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas essa aqui eu vou deixar aí vocês lerem, né? Depois ele fala aqui sobre a formação de grupos e sociedades espíritas, ele fala sobre a igualdade dos direitos da mulher, que deve ser reconhecida. Depois aqui no final do livro ele traz um projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas, com regulamentos feitos por ele mesmo, né? Feito ali pela Sociedade Central de Paris, para que esses grupos e sociedades espíritas pudessem manter ali a unidade de princípios e de ação. Gente, o livro é pequeno, mas ele traz muito mais informações do que eu falei aqui. E é claro, né, gente, eu sempre amo conhecer mais da pessoa de Kardec, ele tem opiniões bem sensatas, ele fala de forma bem sensata, de forma bem inteligente. E, gente, eu tenho uma dica para você ler esse livro, não parem de ler no prefácio. O prefácio não foi escrito por Allan Kardec, o prefácio é de Wallace Rodrigues, e ele tem uma escrita mais formal, assim, e é um pouco difícil, sabe, de ler, eu achei esse prefácio, então a leitura desse prefácio fica um pouco mais densa, mas não para de ler aí, porque assim que o prefácio acabar e você começar a ler o que Kardec escreveu, a leitura vai ficar muito leve, muito fluida, muito gostosa de ler. Bom, eu vou ficando por aqui. Essa foi a resenha de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo se você gostou, se você quer saber mais do codificador do espiritismo, quem sabe eu não traga mais vídeos sobre Allan Kardec. Então, te vejo no próximo vídeo.